começou? Começou, Marco. Mais um episódio, Paulo. Mais um episódio do Nu Aleatório. E esse episódio é legal. Esse episódio vai ser um grande nu artístico, né? Vai ser, exato, é um grande nu artístico. Bem pensado, bem pensado. Não é? A gente vai falar aqui sobre coisas que marcaram a nossa vida e particularmente, filmes. Exato. Assim, eu gosto muito de conversar com as pessoas, com meus amigos no geral, né? Sobre o que é arte e o que é determinadas artes em específico, né? E teve uma vez que eu tava vendo um vídeo no YouTube que era aquelas mesas redondas de vários diretores de cinema. Tinha a diretora do filme da Barbie, tinha, tipo assim, o Fernando Meirelles, tinha vários diretores desses, sabe, gigantes, Brabo. assim, sabe? Brabo. Sim. Brabo, assim, sabe? Porra, se... é do tipo assim, porra, tá sentado na mesa a galera que se cair uma bomba, você não sabe como é que vai ficar a manchete, sabe? Como é que eles vão conseguir colocar o nome de todo mundo na manchete? Porque, tipo, todo mundo tem um peso gigantesco, sabe? E aí, em algum momento, a Greta Gerwig, que é a diretora de Barbie, ok? Certo. O marido dela, que também é diretor, ele é o diretor de A Marriage Story, uma história de um casamento, né? Que tem aquele lá com a Scarlett Johansson e tal. Eles conversam muito sobre, tipo assim, o que é arte? Quando é que você sabe que um filme é arte? E a resposta dela, pra mim, é a melhor resposta de todas. Que é assim, bicho, não sei. Mas quando eu vejo um filme que é arte, eu falo assim, caraca, esse filme foi arte. Eu sei, eu assisti ao filme e ele simplesmente me tocou de uma forma que eu consigo dizer, isso aqui é arte. Não é nenhum conceito elitista, de foi feito por um diretor X, foi usando uma câmera X. Não. Foi quando uma história ou uma mensagem foi passada pelo veículo filme, de um jeito que me tocou da forma mais profunda que eu consigo pensar. E isso, pra mim, é quando eu falo que esse filme foi arte. Esse filme foi cinema, sabe? Acho que é essa expressão que ela usa. Eles estão conversando sobre o que é cinema, no sentido que o Martin Scorsese fala que é cinema, sabe? Por que os filmes da Marvel não são cinema? Sabe? Eles não falam sobre isso, mas é mais ou menos essa discussão. Tipo, o que foi cinema? E aí, quando a gente tava conversando sobre os temas que a gente tava tentando discutir, eu pensei nessa ideia de filmes que marcaram a nossa vida. São filmes, assim, que, pra mim, eu era uma pessoa, eu assisti o filme, eu me tornei outra pessoa. Mais ou menos, sabe? Mais ou menos essa ideia. Que eu já não tinha mais como voltar ao Paulo do estado anterior ao que assisti ao filme. Entendi, é uma boa discussão. Tanto que no começo, quando eu tava falando arte, eu tava pensando assim, pô, mas será que não é tudo arte? E aí a gente pode falar sobre grandes obras de arte e artes que não tem essa genialidade, ou pelo menos essa originalidade tão grande, que destoe tanto. Total. Eu gostei do termo cinema. Sim. E aí faz sentido na minha cabeça. Eu entendo a discussão pra que lado tá indo. Sim. E pra mim, não me entenda errado, eu entendo que mesmo filmes ruins, ainda assim são arte. Sim. É só porque eu queria trazer essa ideia que ela tem do... Sabe quando alguns conceitos são tão abstratos que às vezes é mais fácil só sentir o conceito, você não consegue materializar em palavras? Era essa questão dela com o marido sobre, pô, o que é cinema? As pessoas falam tanto, esse filme é cinema, esse filme não é cinema. O que é o cinema? Entendi. Não sei. Entendi. Eu tava preocupado com a gente classificar, como, por exemplo, que a Marvel não seria arte, porque eu disse assim, e a gente é o quê, Paulo? Eu gosto de dizer que eu sou artista, mas eu posso dizer que isso aqui é cinema? Talvez não. Talvez ainda não. Marco, eu acho que se o universo artístico fossem bebidas alcoólicas, eu acho que a gente seria o bagaço. Vai ter apreciação. A gente tem a sua utilidade, entendeu? A gente tem aquela vodka de 4 euros. Não, nem isso. Não, nem isso. Não, a gente é aquela parte que as startups estão falando assim, a gente consegue transformar isso em perfume. Entendeu?
em creminho hidratante pra cotovelo, sabe? Mas, meu senhor, isso era cana de açúcar, isso podia ter virado tanta coisa. Pois é, agora você pode hidratar seu cotovelo. Por apenas 5 milhões você tem 10% da minha empresa. Tudo bem. Ok. Acho realista. Ai, meu Deus do céu, calma, continue o volume. Obrigado, Sharks. Ai. Bom, então aí a gente vai começar agora a discussão assim. Qual a tua relação com filme? Assim, tu é uma pessoa que assiste muito filme, tu assistia muito filme e parou de assistir. Qual a tua vibe com filme? Eu gosto muito de assistir filmes. Eu não assisto tantos quanto eu gostaria. Eu acho que, pelo fato da vida moderna ser muito agitada, às vezes é mais prático assistir uma sériezinha, né? Exato, eu também acho às Mas vezes. eu prefiro filmes. Eu acho que a ideia de conseguir fazer entre 1h30 até 3 horas uma história que tenha início, meio e fim, pra mim é muito louvável. Eu acho que quando se escreve pra séries, você tem aquela impressão de que o tempo é muito mais dilatado, então as pessoas que escrevem pra séries normalmente relaxam mais. Então tem coisas ali mais, tipo assim, que não servem pra história e tal, não sei o quê. Filme não. Filme você tem um foco muito bem definido, uma quantidade de minutos muito bem definida. Tem coisa que fica fora do filme, né? E você escreve o que é útil, você apresenta o que é útil, o que é bonito, o que vai servir alguma coisa. Pode não servir pra avançar a história, mas vai servir pra você apreciar o entorno, ou é algum detalhe sobre algum personagem que vai esclarecer um pouco mais, vai tipo, fazer você se relacionar um pouco mais com aquele personagem que antes era só mais um na história, né? Então eu gosto muito de filmes por conta disso. Acho que é uma mídia que me agrada bastante. Assim, eu diria que quase tanto quanto o livro. A mídia livro é muito apelativa pra mim porque, caramba, você consegue com tinta e papel, sabe? Sim. Tal qual os egípcios. Tal qual os egípcios, sabe? Consigo escrever algo que vai passar por gerações, talvez, não sei. Pra mim o livro é apelativo, mas o filme é quase tão apelativo quanto o livro. Eu acho que eu já fui mais de filme, e eu acho que eu entro muito nessa parada que tu tá a dizer assim, às vezes na correria do dia a dia é melhor, é mais fácil, é mais prático, não é que seja melhor, colocar uma série. Porque a série, ela meio que foi feita pra ser parada. Porque primeiro assim, a gente tem que lembrar que são séries e séries. A gente teve séries feito Breaking Bad, certo? Uhum. E foram séries feitas para televisão. Uhum. As séries que são feitas para televisão, elas são um pouco diferentes das que são feitas por streaming, sabe? Hoje, no final das contas, você provavelmente está escutando nu por um serviço de streaming. Uhum. Então... A não ser que você seja uma das 27 pessoas que eu levo o pendrive todo mês na casa de alguém. E aí eu passo pra todo mundo. Se você é uma dessas 27 pessoas, abraço pra vocês. Tô devendo a rifa do Jogo do Bicho. A galera... Então, assim, dá a sensação de que muitas dessas séries mais novas não... Tipo, você estraga um pouco o clímax. Existe um respeito ao roteiro ali que, se você parar no meio, é ruim do episódio. Pois é. No entanto, existem episódios que, tipo, como esse episódio vai parar de qualquer jeito, tu não vai terminar de... A sensação é, eu não vou terminar essa história hoje. Eu posso deixar para depois e parar aqui no meio desse episódio. No filme não dá essa sensação. Se tu faz isso, tu perde muito do filme. Sim. Tu perde até o estado emocional que você tava durante aquela parte do filme. E aí você começa e a sua interpretação agora sobre os personagens vai ser outra. Porque tua mente parou aquele estado emocional e você só ficou com os fatos na cabeça. Exatamente. Ele perde essa construção. E aí eu gosto de filme. De novo, por causa de tempo, acaba não sendo o que eu mais consumo, mas é o que eu e a Gabi, a gente sempre faz final de semana, a gente sempre assiste 2, assim, um no sábado e um no domingo, no mínimo. Então tu assiste muito filme.
Porque eu não assisto tanto filme assim. Geralmente, assim, claro que existem exceções, porque, por exemplo, eu passei por causa da obra, eu não tava acompanhando muito série, então eu acumulei muito The Last of Us. Então teve um final de semana que foi maratona de The Last of Us. Pra catch up. Mas assim, em regra, a gente sempre vê um filme no final de semana, um ou dois. Algo que eu queria muito fazer, e eu gosto muito de fotografia e... Não a fotografia per si, tipo, do conceito, mas eu acho que a construção de como a pessoa idealizou aquela cena e como a cena tá sendo passada, sabe? Eu gosto da parada... a produção. Eu gosto muito da produção da parada. Entendi. E aí eu gostaria mais de ir pro cinema, velho. Sendo bem sincero, aqui não é caro. Aqui é mais barato do que no Brasil ir pro cinema. E eu não vou tanto. Mesmo sendo, tipo, relativamente fácil ir, eu acabo indo pouco. Acho que preguiça de tomar um banho, me arrumar, sair, sabe? Pra mim, eu acho que a pandemia me marcou definitivamente. Pô, total. Exato. Eu não me sinto confortável numa sala de cinema. Não mais. Eu só vou realmente pra filmes que eu quero muito assistir. Eu não fui assistir Sinners, por exemplo. Era um filme que eu queria muito assistir e acabou que... e tal, não sei o que. E no fim é a minha aversão ao cinema mesmo. Tipo assim, a sala de cinema. Eu gosto de assistir filmes, mas se eu pudesse que não tivesse mais ninguém lá, eu acho que eu ficaria mais confortável. Entendi. Não, eu não me incomodo, não. Assim, também não. Eu acho que... Eu acho que uma sala, eu não tenho mais saco pra ir pra filme lotado. Essa é a questão, Marco. Sabe, assim? Não é exatamente o meu consciente, mas eu percebo que existe uma aversão à sala de cinema. Não é meu consciente. Eu vou pra mente lotada. Tava na Festa dos Santos um dia desses, né? Tava ali na aglomeração. Mas me incomoda. Exato. Pra mim, eu acho que a sala não me incomoda tanto. Eu acho que também depois da pandemia, sair de casa passou a ser um processo, sei lá, que eu acho que eu não sou aquele cara que gosta de, pelo menos não mais, sabe, de sair cedo, voltar pra casa e sair de novo. Saí, voltei, eu já saí uma vez de casa, que nem cachorro, entendeu? Já foi passear hoje, não vai mais. Mas eu queria mais pro cinema. Mas assim, eu gosto de filme mais ou menos nessa lógica aí. Entendi. Eu acho que 2 filmes por semana é uma quantidade gigantesca para pessoas da nossa idade. Quando você é adolescente, você não tem nada para fazer a não ser estudar. Sei lá. O que as pessoas estudam? É porque ficou parecendo que é tipo, é certo que eu vou ver 2 filmes da semana. Não é, entendeu? É tipo assim. Vamos lá, digamos que final de semana sim, final de semana não, tu assiste 2 filmes. Significa que em um ano tu assistiu exatamente a quantidade de semanas do ano de filmes. A regra é que eu vejo pelo menos um filme por semana. Pelo menos um filme por semana. Em média, né? Aí vai. Em média. Eu vejo menos que isso, bem menos. Bem menos. Mas eu tenho o hábito de todo mundo que me recomenda um filme e a pessoa fala assim, cara, assiste esse filme porque ele é muito bom. Eu tenho uma conta no Letterboxd, né? Naquele aplicativozinho ou site, depende de onde você usa. E aí eu tenho uma watchlist com a Adi, né? Uma listazinha de filmes que a gente vai assistir juntos. E eu sempre tenho um filme pra assistir, porque toda vez que alguém me recomenda, eu não ignoro isso. Eu sempre coloco. Então, nunca acaba. As pessoas me ignoram mais rápido do que eu consigo assistir. Entendi. Entendeu? E é isso. Tem um lugar especial na minha vida. Filmes, sabe? A mídia filmes. A arte, cinema, digamos assim. É porque, veja assim, eu também não... Como é que eu posso dizer assim? Eu entro muito numa vibe X, e aí eu, sei lá, passo 3, 4 semanas que eu vejo só o filme daquele jeito, sabe? Assim. Tipo, eu gosto muito... Eu não faço isso. Eu não... Filmão, assim, filmão. Eu vejo raramente. Sabe? Eu também. Nem tem tanto filmão, assim. Não, tipo, cinema. Sabe, assim? Cinema. Tipo, eu acho que eu já vi quase todos os filmes do Jason Statham. Entendeu? É nessa vibe, assim. Beekeeper vale muito a pena. Fica aí a recomendação do Prime Video. Beekeeper. Muito Atenção, bom. Todos vocês. Eu tenho uma teoria de que o Jason Statham, ele é financiado pelo PT. Beleza? Por quê? Pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Por quê? Brasileiro. Porque todo filme, ele tem um emprego. É isso.
todo filme, Ele o exercendo... plot dele é ter um emprego. Ele ou tá ele- exercendo a atividade profissional dele. Sim, sim. Eu vou pegar aqui os últimos filmes do Jason Statham. Vamos lá. Resgate Implacável. Deixa eu ver aqui, cadê? É porque os nomes são bizarros, né? Tem o Beekeeper, que é o Coisa de Abelhas. O apicultor. O muito Apicultor, muito bom. bom. E tudo são outras profissões que tem um quê indireto com assassino de aluguel. Sim, Ou ex-militar. exatamente. Mas ele tem uns empregos muito aleatórios. Tem um que era, tipo assim, que ele é tipo pedreiro, tá ligado? E o nome do filme é tipo assim, Pedreiro, sabe? Pô. O Beekeeper- Carga explosiva, ele é motorista. Então, tipo assim, todo filme ele tem claramente um emprego, sabe? o apicultor, o Beekeeper, ele é um apicultor. Olha aí. É o que tá no título, é aquilo ali, não tem muito o que fazer na sinopse. Então eu tô muito curioso pra saber o que ele é no Mega Tubarão. Eu suspeito que é pescador. Eu já assisti Mega Tubarão também. Eu tô dizendo, eu gosto muito desses filmes de ação, assim. Eu gosto de ver filmes, assim, são filmes bons, pesados, que dá pra pensar. Aham. E depois, entre esses filmes bons, eu gosto de assistir filmes clichês, sabe? E fica eu e Gabi, claro que ele vai ficar com essa menina. Óbvio que a Tem um mocinha vai ficar com um careca musculoso. Tem um claro filme- que isso. Tem um filme que o Jason Statham é a working man. Então eu acho que eles desistiram. É o trabalhador implacável. A working man. Que a tradução é literalmente um homem trabalhador. Eles desistiram e falaram, Jason, é o seguinte, chega aqui. Acabou os empregos, mano. Porra. Eu tenho certeza que ele e o Ben Affleck foram pra porrada no filme O Contador. Jason Statham tava assim, ó, de ser o contador. Falou assim, porra, é a última profissão que eu não sou ainda. E aí, sabe? Inclusive assisti o Contador um dia desses, bom. É bom. Gosto. É bom. Gosto. E não tem tanto clichê, apesar de ser um clássico filme de ação com clichês. É, exato. Ele Tem menos uma clichê história- do que eu esperava. Ele tem menos uma clichê do que eu historinha assim, esperava. tipo assim, bem pensada. Ele tem uma história Exato. bem pensada. É legal, legal. Tem menos clichê do que eu imaginava aí. Mas tem. Mas tem, claro que tem, porque tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Os filmes Tem americanos que são ter. assim. Então, muitos dos meus filmes ainda vão muito pra essa linha também, entende? Boa. Tipo, ontem eu assisti com Gabi, sábado, Todo Mundo em Pânico 4. Bora fazer o seguinte, Marco. Isso tá me dando ideia pra um futuro episódio. Vai. Esse episódio, vamos lá. Digamos que a minha mente ou o meu coração fosse tipo um yin e yang de filmes. Beleza? Certo. O yang, que é o branco, eu acho, né? Sei lá, foda-se. É o de hoje, que é tipo assim... Eu não vejo cor, perdão. Exato. O de hoje é tipo assim... O que é filme pra mim que é cinema? Beleza? Certo. E existe o outro lado, o yin, que é a pessoa que compraria a coleção de DVDs do Jack Chan. Ei, é cinema, pô. Muito cinema, mas outro cinema. Outro cinema. Outro cinema. Tava procurando Quando dia desse no streaming. Quando o Jack Chan vai a tribunal, no Police Story 1, entendeu? E aí ele fala pro juiz, eu vi o cara descendo do ônibus. E o advogado fala assim, mas você tava em qual posição do ônibus? Você só consegue ver um lado do ônibus. Significa que pra pessoa descer, ela teria que ter descido pela janela. Aí o Jack Chan fala assim, eu conseguiria ter descido pela janela. E eu fico... Parabéns. É isso mesmo. O Jack Chan desceria pela janela. O Paulo criança era muito assim, por que ele tá errado? Sabe? Eu adorava a do Rush também. A Hora do Rush. Porra, a Hora do Rush é muito bom. Clássico. Eu reassisti recentemente em inglês num voo aleatório, assim, tipo assim, curtinho, sabe? Porra, muito bom. A piada do Who. Tu já viu a piada do Who? Qual é do Who? Sei. Que o nome do cara é... Who are you? Aí o cara responde, Who are you? Muito bom. Filme... Eita, agora eu ia cagar com eu ia descaradar com o episódio agora. O top filmes ruins da tua vida. Top 10 filmes ruins, assim, bons, que são bons. Ele é ruim, mas ele é bom. Pra mim entra muito Clique.
com Adam Sandler. Não, pra mim, Clique ainda é um filme bom. É um bom episódio de Black Mirror, by the way. Tu gosta de Clique, tu acha Clique bom. É, não é cinema. Mas, porra, é bom, pô. Tá bom, tudo bem. Ok. Pra mim, Clique entrava. Zohan. Quase todos os Adam Sandler. Quase todos os Adam Sandler são top. Zohan é muito ruim, pô. É bom, pô. É tão ruim que é bom. A melhor coisa que o Adam Sandler já fez foi fumar naquela capa do Arctic Monkeys, né? Foda. É, seguinte. Mas ele é muito bom, pô. Só que aquela é a proposta, tá ligado? Aquela é a proposta. É só isso. Ele é bom na proposta dele, né? Exatamente. Bom, Marco, vamos começar a lista de filmes. Vamos. Filmes que tocaram nossas vidas. Droga, agora eu tô com vontade de falar de Jack Chan. Que droga. Quer ir pros sérios? Vamos pros sérios? Vamos pros sérios. Que eu vou surpreender aqui. Ninguém esperava isso de mim, não vou mentir. Ninguém esperava. Eu fiz isso sem querer aparecer, só botei no papel. Então pronto, comece. Vou começar minha lista com um filme europeu. Opa. Aqui, ó. Culto. Uhum. Pra mim, assim, quando tu falou assim, marcar a tua vida, eu acho que é aquela história que eu acho que tu mencionou. Não sei se tu mencionou no começo do episódio. Tua vida é uma antes e uma vida depois. O que ela definiu como cinema, assim. A tua vida muda depois que tu assiste aquele filme. Uhum. Pra mim, esse foi um filme que eu assisti muito novo. E pra mim era suficiente. Foi A Vida é Bela. A Vida é Bela. Nossa. Ele é de quanto? Deixa eu ver aqui. A Vida é Bela. Acho 95, eu acho. A Vida é Bela. É 97. Nossa, esse com filme é... Roberto Benigni. Porra. E é sobre uma família judia acho que é na Alemanha. Não é na Alemanha? Não, na Itália, durante o regime do fascismo. Uhum. E eles são judeus e eles veem o regime fascista tomando o conta, e aí acontece o que já livro de história, campos de concentração e tudo isso, e trata sobre essa família vivendo nesse período. E é extremamente emocionante. Extremamente emocionante. É verdade. E Só pesquisei rapidinho aqui, é na Alemanha mesmo, na Alemanha nazista. Certeza não, pô. Tava aqui na pesquisa. Tipo assim, é um campo de concentração nazista que eles estão. O filme é italiano, tá certo. É. Mas a Vida é Bela é num campo de concentração nazista. Tá. Eu achava que ele era na Itália fascista e foram mandados para um campo de concentração nazistas. Da Alemanha. Tá. Uhum. E pra mim, assim, eu boto esse filme porque eu era muito pequeno quando eu vi. Eu acho que, sei lá, esse filme em 97, minha mãe deve ter me botado pra eu assistir, acho que com 2000, 2001. Eu devia ter menos de 10 anos. Com certeza menos de 10 anos. E, assim, apesar de ser um filme muito emocionante, com a carga muito grande, eu acho que tinha um ensinamento de que, tipo, ele é humorista. O ator, ele é comediante. Uhum. Ele é um humorista. E ele tenta trazer essa cena de comédia daí, não é para o filme, é para a família dele. E ele tenta transformar aquele lugar horrível num mundo mágico que não existe, pelo menos só na cabeça das pessoas. Trazer mágica. Ele tentou trazer mágica para aquilo dali. Nossa, é um filme pesadíssimo. Ele passou tanto, eu lembro de passar tanto na TV aberta, passava tanto. É lindíssimo, é lindíssimo. E pra mim, acho que minha mãe sempre falava muito disso, sabe? Desse fato de que ele fazia... A brincadeira que ele fazia com o filho, com as coisas, era o jeito que você tem pra ser feliz. Eu acho que, tipo, você consegue correr atrás, mesmo que não seja tranquilo, você criar esse momento de mágica pra dar uma aliviada no dia a dia. Assim, tu sabia que eu não tinha sacado... Assim, eu era muito criança. Eu não tinha sacado a primeira vez que eu assisti esse filme que eles estavam no campo de concentração. Eu não tinha entendido essa parte. Que hotel merda do caralho. Não. Essa viagem de férias é bosta da porra da família. Não, eu tinha sacado que tinha algo errado. Eu tinha sacado o contexto de guerra. É tipo, sei lá, Peter Pan. Porra, quando você é criança, você não saca que os órfãos de Peter Pan são órfãos das pessoas que morreram na guerra, pô. Não percebe. Você não percebe isso. Mas tá lá explícito.
Sabe? Tipo assim, não tá explícito, tá implícito, né? Tá, mas tem os aviões. Exato, tem os aviões lá e tal, os órfãos. Porra, a gente fala dos órfãos, pô. O que é órfão, pô? Sabe? Os meninos felizes e tal. E os meninos felizes, os meninos... Qual é o nome da trupe dele? Enfim. E aí, pra mim, eu tinha sacado o contexto de guerra. Mas eu não tinha entendido o conceito de campo de concentração até ser um pouco mais velho. E aí eu reassisti o filme, né? Enfim, passou o tema lá na escola e tal, não sei o que, você aprende as outras cidades. E aí eu assisti o filme de novo, passando assim na TV aberta de novo. E aí eu entendi, nossa, pra mim a carga emocional de assistir o filme entendendo todo o conceito foi assustador. Eu não tinha entendido tudo. É um filme muito pesado, mas muito... Acho que é importante. Uhum. Não só historicamente, mas acho como encarar um pouco a vida. Total. Acho que ensina bastante. Total, é uma libertação lúdica do mundo que é tão feio às vezes, né? O Wikipedia define ele como um gênero comédia dramática. Comédia dramática. Que não foi só estrelado pelo Roberto, como também dirigido por ele. Ah, é? É. Olha só. Muito bom. Gostei. E esse foi o meu primeiro filme aqui, ó, europeu, pra quem achou que eu ia ficar trazendo super-herói. Entendeu? Correção minha, realmente, da Itália fascista, eles são levados pro campo de consideração nazista, mas é realmente a Itália fascista. Dê uma olhada no Wikipedia também. Então fica aí, desculpa a correção incorreta que eu fiz, Marco. Ah, mas tu confundiu essa galera daí, eles podem botar tudo no mesmo balaio. Tá certo. Marco, posso trazer o próximo filme? Pode trazer o próximo filme. Muito bom. Eu roubei, Marco. Eu trouxe uma trilogia de uma vez, assim. Porque os 3 filmes estão super conectados de uma forma... Não vou dizer indissociável, porque eles são 3 filmes diferentes. Mas não tem como falar de um e não falar dos outros 2, sabe? Então, eu vou trazer aqui a trilogia Before, né? Com os atores Ethan Hawke e a Julie Delpy. E se você pesquisar nas internets, você acha que é um filme de romance normal. São 3 filmes de romance normal. Que tem aquelas capas de livro que parecem capas de livro de, tipo assim, beira de estrada, sabe? Tipo assim, pô, aquela capa bem... Porra, sei lá... Meu querido John, umas capas assim, sabe? Uns negócios assim, tipo, porra... Escrito por Nicholas Spark. Nicholas Sparks e tal. Nada contra Nicholas Spark, by the way. Mas geralmente tem o Channing Tatum de cowboy. Exatamente. Ou o Channing Tatum de qualquer jeito. Só não vai ter o Jason Statham, porque ele vai estar no filme errado. Exatamente. Pois é. Mas qual é a questão? Não é que os filmes do Nicholas Sparks não tem o seu mérito. Mas é porque o peso emotivo e filosófico desses 3 filmes da trilogia Before, pra mim, passam muito do que ele aparenta ser, sabe? Ele passa muito, assim, tipo assim, a expectativa que você tem de um filme quando você vê as capas dele é uma, e quando você assiste, você tá em outro estado mental. Você tá, assim, você foi mudado. Ele passou, assim, ele escreveu algo em você, entende? Entendo. Então, qual é a proposta dos três filmes? São basicamente esses 2 atores, 2 personagens, que se encontram e eles conversam. O filme todo é eles andando em algum lugar, conversando. Essa proposta, pra mim, tipo, assustadora. Eu nunca diria que isso daria certo em lugar nenhum. E eles conversam. O filme é inteiro eles conversando. Não parece muito atrativo, mas a forma como eles vão passando pelos lugares e as coisas que eles vão falando, o filme vai te puxando pra dentro da conversa, assim, sabe? E tu começa a perceber que aquilo é uma fotografia daquelas 2 vidas. Eu não vou dar spoiler dos filmes, no máximo um pouquinho da expectativa do primeiro, que é 2 pessoas jovens que se conhecem num trem e decidem andar por Viena, conversando sobre tudo, e obviamente eles têm alguma química, né? Existe alguma química ali entre os 2, e eles vão basicamente entrelaçando as 2 personalidades até o ponto em que você percebe que você também tá entrelaçado, e aquele amor que é retratado, pelo menos no primeiro filme pra mim, e o Ethan Hawke também achou que essa era a interpretação dele, é como o amor
deveria ser. Essa foi a interpretação dele sobre o que é retratado naquele filme. Não que as duas pessoas devam ser, tipo assim, todas as pessoas querem ser essas duas pessoas. Não. Mas como o amor ingênuo deveria ser. Como é que, se ele fosse retratado, aquele amor ingênuo, que você acabou de conhecer uma pessoa, você não tem medo de se entregar, você não tem medo de, sabe, de ser quem você é e mostrar quem você é e receber quem a outra pessoa é. Esse medo ingênuo é o primeiro filme. E eu não vou dar spoiler dos outros, eu acho que ninguém me deu spoiler, então eu não vou fazer isso com vocês. Mas pra mim, os 3 filmes conseguem mostrar pontos diferentes do que é o amor, sabe? Interessante. Um romântico. Um romântico, exatamente. O primeiro filme é em Viena, o segundo filme é em Paris, o terceiro filme não diz exatamente a cidade, mas é em algum lugar do Peloponeso. Aonde? Do Peloponeso, na costa do Peloponeso, na Grécia. Ah, tá. O primeiro filme não teve a ajuda deles, mas o segundo e o terceiro filme foram também co-escritos pelo Ethan Hawke e pela Julie Delpy. Então, fica aí a observação que é importantíssima. Parabéns para o Ethan Hawke e a Julie. Excelente. Gostei. Eu nunca assisti. Eu já ouvi falar, já me indicaram várias vezes. E eu sei que tem um quê aí com a passagem de um filme para outro. Existe uma mágica aí também nesse gap temporal, nessas coisas aí. Que tanto na vida real quanto na história do filme se passam 9 anos entre cada filme. Então, entre o primeiro e o segundo se passaram 9 anos, entre o segundo e o terceiro se passaram 9 anos também. E isso aí já me comprou legal. E aí já deu vontade de ver. Vou botar na minha lista. E o que é legal é que cada um dos filmes faz isso muito bem, que é a interrogação que fica no final pra você, espectador. Tá, mas o que aconteceu depois? Tipo assim, isso foi só uma fotografia da vida deles. O que aconteceu logo depois dessa cena? Sabe? O que é... Qual é o resto da história? É como se... Imagina assim. Eu adoro pensar isso em relação à Guerra dos Tronos, né? Você tá lá... Guerra dos Tronos. Começa a história do Guerra dos Tronos. Onde começa a história? A história começa quando o amigo lá do Ned Stark morre. Lá do Ninho da Águia. Mas a história do Guerra dos Tronos começou ali? Não. Você vê que tem história que aconteceu antes. Então, na minha cabeça, muito fácil, o Martin pode parar de escrever um dia falando assim... E foi isso que aconteceu. E acabou. E você fica, como assim? Como assim acabou? Porque as pessoas vão ter vida depois disso. Mas eu não tô mais escrevendo sobre isso. É só uma fotografia daquele momento. Entende? Entendo. Você fica órfão porque você claramente sabe que coisas vão acontecer depois. E você quer saber. Mas a pessoa não te dá. Porque a obra acabou ali. Cada filme faz isso nesses intervalinhos que eu falei, tipo, de 120 de 2 horas a 3 horas, né? Imagina assim. É um intervalinho que ele te mostrou uma fotografia de 2 pessoas se conhecendo, ou conversando, ou falando sobre amor. E depois disso, acabou. Aí depois disso você tem a nova fotografia, 9 anos depois, sabe? Eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu acho que é uma beleza que o filme te dá hoje, que eu acho que tipo, a série te deu um negócio muito legal de você poder explorar mais, de entrar no mundo, de fazer cliffhangers, de ficar segurando a próxima episódio, a próxima temporada. E isso é legal, assim, claramente, assim, isso é algo que esse modelo de séries consegue fazer, e que antigamente séries de televisão eram feitas para durarem anos e anos e anos, então não tinha esse começo, meio e fim. Só que hoje, depois com o mundo do streaming e quantidade de séries, eu sinto falta. Esse é o meu ponto, assim. Eu sinto falta do retrato. Sabe, parece que hoje você entra numa série, num filme, você tem que ficar preso, porque tem muita coisa ainda pra ser consumida. Você tem que estar 100% de todas as histórias. E o filme, que quando traz esse momento no espaço-tempo, eu acho que hoje me pega mais do que me pegava antigamente. Hoje eu gosto do fato de que terminou a história daquele jeito. Sim, eu também. Eu gosto quando fazem isso bem. Eu acho que também é a questão dos 3 filmes. Eles fazem isso muito bem. Não é como se você tivesse sido abandonado numa história mal escrita, sabe? Alguém que só escreveu com preguiça. Não. Foi alguém que escreveu muito bem, de uma forma que você se sente quase que órfão daqueles personagens, sabe? Quero mais disso. Exato. Quero saber mais disso. Mas não foi porque foi mal escrito, pelo contrário. Foi porque foi bem escrito. Então fica aí. E eu acho que tá tudo bem. Acho que grandes obras ficaram muito nessa
Você ama aquele personagem, você vai ter sempre uma imagem dele idealizada que você para de ficar consumindo. O Star Wars, por exemplo, hoje cansa um pouco você continuar acompanhando 100% do material, pô. Obrigado, Marco. Eu achei que eu tava sozinho nessa. Não, veja. Sou fã de Star gosto. Wars, gosto. Já assisti o episódio 8 3 vezes no dia da estreia. Beleza? Assisti na pré-estreia, assisti na sessão de meio-dia e às 17 horas eu tava lá assistindo de novo. O episódio 8 é muito bom, by the way. É bom, eu não achei ruim essa trilogia final, não. Não, o nono nem existe. Então é biologia só. O que eu não gostei foi... Tipo assim, você vai criando várias séries que são legais. Por exemplo, Mandalorian é muito, muito bom. Pra mim já não... Quer dizer, eu assisti Mandalorian no comecinho, achei legal, mas só não me pega. Não é pra mim, é só isso. Pô, não depois ali, Pedro Pascal fazendo sempre... O Pedro Pascal tá pro pai adotivo de criança abandonada, como o Jason Statham tá pras profissões. Total. Eu só tô cansado da narrativa pai solteiro. Tô cansado. É tipo assim, The Last of Us, o papel dele, pô. Mandalorian, é tipo assim... É o papel dele, pô. O papel dele é esse, ele é pai solteiro, pô. Ele tem cara de pai solteiro. Ele foi muito... Ele foi feito pra esse papel. Mas, enfim. Tá. Voltando. Os 3 filmes, vou falar o nome deles em português, porque falando trilogia Before, às vezes pode não ficar tão claro quais são os filmes. Então vou falar o nome que apareceu aqui pra mim no IMDb. Eu não sei se pela minha localização ele deu o nome em Portugal, ou se no Brasil e em Portugal vão ser os mesmos nomes, beleza? Mas tem Before Sunrise, que é o Antes do Amanhecer, de 1995. O Before Sunset, que é o Antes do Pôr do Sol, de 2004. E o Before Midnight, que é Antes da Meia-Noite, de 2013. E todos os títulos fazem sentido para a história do filme. Então, não é só coincidência que todos eles se chamam antes de alguma coisa. Porque vai embora, o trem. O trem vai embora. Então, tipo de trem vai embora. Tipo isso. Acho que é quase isso. Não lembro se o primeiro filme era isso. Se foi no chute. Acertei no chute. Boa. Deixa eu ver aqui. Acho que sobre isso era só. Marco, eu separei aqui o... Isso aqui é muito bom. Eu baixei... Eu achei no IMDb o imagens do filme, né? Tipo assim, imagem da produção e tal, não sei o quê. Mas eu achei também uma coisa que desapareceu, Marco. Que são os boxes de DVD. Box de DVD era um negócio clássico. Clássico, né? E aí, eu achei um box de DVD que foi feito depois de ter estreado Before Sunset, ou seja, antes do pôr do sol, mas não tinha estreado o terceiro filme ainda. E o box de DVD claramente queria colocar 3 filmes no box. Então ele colocou o filme Before Sunrise, Before Sunset e um filme nada a ver da Sandra Bullock. Muito bom, The Game of Love. E o nome da box é Love Box. Love Box. Adoro. Podia facilmente ser Notting Hill, sabe? Isso aí era uma fortuna pra tu alugar um box completo desse na Blockbuster. Quem é de Manaus vai entender. Eu chegava lá na Bemol, que era a nossa loja enfim, nossa casa de Bahia da vida. Tinha uma seção imensa de DVDs. E eu comprava DVDs na Bemol e comprava esses boxes maneiros. Esperava o ano todinho pra no meu aniversário comprar um DVD duplo do Homem-Aranha. Muito bom. Belíssima aquisição. Exatamente. Pô, eu não sei onde foram parar meus DVDs. Parando pra pensar agora, faz muito tempo que eu não vejo isso. Também eu acho que não tem pra que tu achar, né? Porra. Assim... É meramente sentimental. Vamos ser sinceros que é meramente sentimental. Tu não tem nem onde botar play nele. Não tenho, mas vou te ser honesto. Eu vou comprar um leitor de DVD até o fim do ano. Pra quê, Paulo? Pra quê, Paulo? Marco, eu acho que a gente tá falhando em não ser mais dono das mídias. Você tá falhando no Instagram, Paulo. Você tá falando no Instagram, que a gente tem que fazer corte pra botar no Instagram. É isso que a gente tá falhando, Paulo. Para pra pensar, Marco. A gente tem que fazer dancinha de TikTok, Paulo. E se um filme some do streaming? E tu vai ser o quê? O guardião da lembrança humana da existência do filme The Game of Love da Julia Roberts? Tu vai ser o guardião. Tu vai ser o que vai garantir que tá viva?
seria, felizmente, o guardião dos 3 filmes da trilogia Before. Tranquilamente. Eu não tô falando assim, não tô falando pra você ser o loucaço acumulador. Que é muito fácil virar o loucaço acumulador. Daqui a pouco eu tô aparecendo no Discovery, ou então aqui na TVI. Vejo brasileiro que se mudou pra Portugal há 5 anos e agora vive soterrado de DVDs, 5 cachorros e 3 gatos. Sabe? Não é isso que eu tô falando. Tô falando que se existe algo especial pra você, às vezes vale a pena você ter o DVD disso, ter a mídia física, porque um dia pode desaparecer do streaming. E tem séries que eu gosto que a única cópia era da empresa lá, tipo assim, do estúdio. E o estúdio pegou fogo. E aí existem episódios de séries que eu gosto que não existem mais, só na lembrança das pessoas que viveram na época. Entendi. Eu acho que eu tenho um DVD da minha formatura. Muito bom, eu também tenho. E eu fui de convidado. Tu foi de convidado? Não, acredito, Marco. Tu não pagou sua formatura. Eu só fiz a formatura, a colação de grau. Ai, Marco. Não, mas faz sentido. Eu peguei o dinheiro do baile pra poder fazer meu intercâmbio. Não, faz sentido. Valeu a pena. Peguei o dinheiro do baile, meu e das outras pessoas pra fazer meu intercâmbio. e sumi com o dinheiro da comissão. Um clássico da faculdade de Direito. Não, pô, morei na França 6 meses, né? Precisava de ajuda de custo. Isso aí, não, faz sentido. Em vez de pagar nisso, fazia sentido. Faz sentido, Marco, faz sentido. Investir em mim mesmo. Eu retiro o que eu disse, você fez a escolha certa. Marco, pode trazer pra gente o teu segundo filme? Vou trazer o meu segundo filme e já tá nesse assunto aí, que eu investi pra ficar na França, tá certo? Tá certo. E antes de ir pra França, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tava pensando na possibilidade de tentar fazer um semestre fora. Então desde o começo meio que já era uma vibe meio tipo assim, ó, que dinheiro que a gente que tiver, tipo, em vez de formatura, vamos juntando, tá ligado? Uhum. Queria ver. E aí eu fiquei na dúvida assim, pô, na faculdade de Direito dá pra aprender, tipo, é bom ter uma experiência fora onde? E aí eu tinha 2 opções, eu aprendia o francês ou o alemão. Uhum. E aí eu lembro que, tipo, eu já tinha, sei lá, eu fui dar uma sacada nas paradas, nada me pegou muito no alemão. E Recife tem uma aliança francesa que faz muito evento. Uhum. E aí eu acabei indo pro Festival Varilux de cinema francês. E para a surpresa de todos aí, daqui no segundo filme europeu. Voando hoje. Voando, nossa. Voando hoje. Quebrando estereótipos, pessoal. Que eu sei o que a audiência pensa de mim. A audiência achava que eu ia ficar trazendo super-heróizinho. Entendeu? Não. Eu acho que a audiência pensava o mesmo que eu. Eu vou fazer tal qual um senhor de 58 anos que usa aquele short do Flamengo com meia bola aparecendo no bar e fala assim: eu vou bater esse jogo de dominó com essa peça aqui, ó. Pá, ele bate na mesa e começa a girar a peça. Eu vou dizer aqui, ó, Marco, também conhecido como Marcola ou Marquinhos, vai terminar o episódio recomendando um filme do Kleber Mendonça Filho. Seria muito bom, mas não vou fazer isso. Seria muito bom, mas não farei isso. Eu acho que a expectativa do público, a grande quebra de expectativa vai ser não ter nenhum diretor recifense. Não vai ter. Eu vou adiantar logo que todos os filmes... e não foi querendo, velho. Eu fui notando no papel assim, filmes que realmente me marcaram assim. E eu consigo marcar 3 momentos da minha vida que filmes me marcaram. E são os 3 filmes europeus. Entendi. Coincidência, boa. Esse filme que antes que eu tava decidindo sobre, sei lá, se eu ia estudar outra língua, o que é que eu ia fazer e tal, eu fui pro Festival Varilux e tinha o filme Intouchables, que é Intocáveis, que é com o Marcy e o François Cluzet. Que esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. Esse filme não é pouco 2013, bom, não. isso aí. Na verdade ele é de 2011, mas ele foi pro Brasil no Varilux em 2013. Exatamente. Ok. É um filme, assim, incrivelmente bom, vale muito a pena, ele é bonito, ele tem sentimentos, ele tem uma comédia, então é um filme que pesa, a primeira vida dela, assim, ele vai te cobrar um valor, é engraçadinho também, mas pesa mais do que esse consegue trazer de forma bem leve o assunto. Pra mim, é inclusive um filme
que abordam um assunto sensível, pra mim, com ausência de peso. Exato, sem clichês, sem estereótipos, sem ter que falar sobre aquilo. Eu acho que ele ensina sobre lidar com as diferenças das pessoas, com diferenças sociais, diferenças de capacidades físicas. Uhum. Tudo isso de uma forma sem ter que falar sobre isso, sem dar um grande discurso. Sim. E, de novo, é sobre ser feliz, eu acho. Eu acho que o filme é ali de qualquer coisa sobre ser feliz, independente de coisa, como se você deixar um pouco essa parada pra trás e muito do que tem que ser cada coisa e o que é que significa cada coisa, só viver aquele momento, você consegue ser feliz, ou pelo menos colocar pontos de felicidade na sua vida. Sim. Apesar de o filme não abordar isso diretamente, né? Eu gosto de pensar que filmes que conseguem te colocar em contato com a fragilidade humana e até a fragilidade humana, se você for mais fundo que isso, filmes que conseguem te fazer pensar em morte, mas não pensar, tipo assim, nossa, tô te mostrando morte, não é um filme de guerra, não é isso que eu tô falando, é tipo assim, mostrar que todos nós temos tempo finito de vida e que a vida não é eterna e que as coisas não são, sabe, perfeitas pra sempre, tipo assim, de termos de, sabe, as coisas falecem. Filmes que conseguem te colocar em contato com esse tipo de experiência são filmes que conseguem também, às vezes, trazer uma pulsão de vitalidade, assim, sabe? Tipo, um sentimento de, porra, tô vivo, sabe? É esse sentimento, tô vivo, estamos vivos, sabe? Esse filme, eu vou dar um pequeno spoiler desse filme. Vou dar a cena inicial do filme, pra não estragar também. Tá. Apesar de tu não ter falado, né, eu posso mencionar isso, que a sinopse é basicamente o Omar Sy cria uma amizade muito boa com um cara muito rico, que por acaso é tetraplégico, né? Essa é a ideia principal do filme. Na verdade, o Omar tá sendo contratado pra ser cuidador dele. Tá sendo contratado pra ser cuidador dele, mas a história é a história, tipo assim, da relação entre esses dois caras, né? Foi contratado pra ser cuidador. O filme abre com o Omar Sy dirigindo um carro em alta velocidade. Eles são parados pela polícia. E aí, tipo assim, o Omar Sy fala pro policial, porra, tô levando ele pro hospital, ele tá passando mal, não sei o que, blá, blá, blá. O policial vai embora, os dois começam a rir. Eles só estavam dirigindo em alta velocidade. Essa ideia. Sabe, esse detalhe, tipo assim, eles estavam vivos, sabe? Eles estavam fazendo algo e eles conseguem dar a volta no policial. Tipo assim, o cara tá passando mal, e o cara se finge que tá, tipo, tendo alguma coisa, sabe? Igual duas crianças, digamos assim. Exato. Eu acho que, de novo, é a simplicidade do riso. Assim, a simplicidade de trazer um momento de mágica. E meio que, tipo, beleza, a vida não é perfeita, a vida é cheia de bronca, na real. Mas, tipo, tu precisa ficar pensando nela o tempo todo, irmão. Exato. A vida não é sobre isso, né? A vida é sobre o outro lado, né? Exato. Tipo, sei lá, não precisa também ignorar teus problemas, não, mas, tipo, não esquece também de viver, em vez de ficar só noiando com as coisas. E pronto. E essa, pra mim, foi um filme que pra mim mudou muito, porque eu acho que eu tava num momento que eu queria esse joie de vivre. Joie de vivre. Francês, sabe? C'est parfait, je parle français aussi. Exato, essa parada da alegria, assim, de ver que as coisas estão tão boas e dá pra explorar e tal. E isso mudou muito minha vida, porque eu acho que uma das coisas que eu bati muito pé foi, eu gostei do jeito que foi retratado. Sim. Tá ligado? A parada. E aí eu noei, assim, o francês é uma parada que eu, tipo, tô bem into it, tá ligado? Assim, eu tava muito pra dentro, assim, aí foquei um pouco. Que eu até comecei o francês um pouco depois, mas aí deu certo, e aí, tipo, eu acabei indo pra França e tal, e o fato de ter feito francês foi o que aproximou, por exemplo, eu e Gabi, quando eu conheci ela, que ela tava fazendo francês no mesmo lugar que eu fazia, então, sei lá. Mudou minha vida. Eu acho que minha vida, esse filme foi um ponto que me ajudou a tomar uma decisão importante. Isso é um bom filme pra estimular as pessoas daquele pensamento de, tipo assim, cara, só faz a tua parada. Ou então, deixa esse negócio, tipo assim, vai embora. A tua vida não é pra sempre, sabe? Tipo, só vive, só, sabe? Faz as paradas. Ou simplesmente ou então não aceita determinada parada. Imagina,
sabe, tá infeliz com alguma coisa, ou quer muito fazer uma coisa e sempre deixa pra depois. Eu acho que é um filme que consegue facilmente te mover assim, tipo, vive plenamente, sabe? Vive plenamente. Exatamente, Paulo. Eu gosto desse filme. É muito bom mesmo. Filme italiano, filme francês, eu tô me sentindo muito culto. Muito culto. Eu tô aqui Vou pegar envergonhado de ter trazido filmes americanos. Eu vou pegar minha eco bag daqui a pouquinho. Boa. Marco, eu vou trazer aqui, então, é meu segundo filme, mas acaba sendo o quarto, né? Que é o filme Capitão Fantástico, de 2016. Não sei que filme é esse. Capitão Fantástico é aquele filme com Viggo Mortensen, que é o Aragorn, né? De Senhor dos Anéis. Sim, sei. Ele é dirigido pelo Matt Ross, que... Matt Ross, ele é diretor também, mas ele é ator. Ele tá em Psicopata Americano, ele tá em Silicon Valley e tal. Mas ele escreveu e dirigiu esse filme sobre um cara, o Ben Cash, que cria 6 filhos em uma floresta isolada no noroeste dos Estados Unidos. Tipo assim, acho que é no estado de Washington. E aí ele, tipo assim, cria os moleques, tipo, com uma rotina intensa de exercício físico. Eles plantam as coisas deles e tal, não sei o quê. O moleque vai pro colégio, não? Não, eles são educados por eles... Homeschool, porque segundo o Ben, ele é anticapitalista, né? Então, tipo assim, as instituições do governo são claramente fascistas. Então ele cria os filhos dele pra ter o melhor possível, né? Então ele não obedece necessariamente à grade escolar. Tanto vê lá, tipo assim, as crianças já aprendendo filosofia muito cedo, aprendendo física quântica muito cedo, porque teoricamente ele ensina melhor do que o sistema educacional, né? E a ideia principal dele é que você não pode depender de ninguém, assim, do Estado, do governo em si. É bom que você saiba se virar sozinho. Então ele cria os filhos meio que pra serem autossuficientes. Ensina a caçar, ensina a pescar, ensina a cuidar de ferimentos, de fraturas, etc. O motivo de eles serem tão ativos fisicamente é também pra serem bastante dependentes pro máximo de tempo que eles conseguirem, o resto da vida, se possível. Mas o filme começa com um ponto, tipo, muito específico. Tipo assim, é bem, como eu posso dizer, o mundo ideal, né? Tipo, pra quem quer criar os filhos de uma maneira diferente, mas o filme começa com uma notícia ruim. Que a mãe, que tava internada, se suicidou. Esse é o impacto. Sabe? Tipo, a primeira... É aí que começa a história do filme. Tipo assim... Entendi. Aí ele vai pro meio do mato. Não. Eles já estavam criando os filhos no meio do mato. E aí o grande questionamento que fica assim a gente ignorou os sinais de depressão / bipolaridade da mãe porque nós estávamos no meio do mato e quando a gente procurou ajuda já era meio que tarde demais. E aí tem o conflito com os avós, e aí tem os próprios questionamentos internos dos filhos mais velhos, assim, sabe? E as vontades de cada um, e acaba se tornando uma história, tipo assim, em família, de comédia, de drama, de... O quanto realmente ele tá certo ou errado sobre a criação dos filhos, sabe? Tipo assim, realmente a gente vive numa sociedade capitalista muito merda, assim, sabe? Num sistema, principalmente os americanos, em termos de tipo, não só o sistema educacional em si, mas, porra, eles se alimentam mal, eles têm um acesso à saúde terrível. Ele não tava errado em pensar que o sistema médico dos Estados Unidos é uma bosta e realmente eles receitam uma parada viciante como se fosse nada, sabe? Ele não tava errado nas afirmações dele. Mas o quanto ele conseguia ver isso de dentro e, sabe? Esses dilemas que vão surgindo durante o filme são questionamentos totalmente válidos. E é muito gostoso de assistir. É um filme assim que cada detalhezinho foi muito bem pensado. Parece que realmente aquelas pessoas viveram aquelas vidas, sabe? E eu até peguei uma parte aqui de um trivia do IMDb que o diretor falou que quando ele escreveu o roteiro, o Viggo Mortensen enviou um e-mail pra ele com 1 milhão de questões. E quando ele imprimiu a quantidade de perguntas que tinham sobre o personagem dele, sobre a história, sobre não sei o que, o e-mail impresso deu 32 páginas. Nossa! Então, é engraçado. E realmente eles
eles conseguiram capturar muito bem isso. E pra mim, por que esse filme me mudou, assim? Tipo assim, qual é a grande questão? Eu acho que não a captura inicial, mas a captura total do filme, pra mim, é uma lição muito importante sobre paternidade. Eu acho que tem poucos filmes que abordam isso de uma maneira tão esférica. Porque normalmente filmes com paternidade, que abordam paternidade, normalmente abordam sempre também com o lado materno da coisa, né? Tipo assim, sempre existe as duas posições muito bem definidas, né? E eu acho que filmes que abordam paternidade como inteiro, e não como um ser humano ideal, longe de qualquer falha. Não. Ele claramente, desde o início do filme, tem falhas. E ele, ainda assim, mesmo com essas falhas, ele consegue criar seres humanos incríveis, sabe? E o sonho dele e da esposa de criar, sei lá, reis filósofos, estão ali, o tempo todo no filme, sabe? Isso foi muito bem retratado. Muito interessante, nunca assisti. Vou assistir, eu gosto muito do Viggo. Eu assisto esse filme uma vez por ano, sem falta. Rapaz. Eu gosto muito dele, é realmente Por isso um que filme não tá muito vendo importante. tanto filme, né, pô? Vai ver outro também, né, às vezes. Às vezes é bom. Mas eu vejo outros filmes, pô. Um filme uma vez por ano é tranquilo, pô. Tá, tem 365 dias no ano. É verdade, você tem razão. Paulo, vamos para mais um? Vamos para mais um. Mais uma rodada? Atenção, o meu foi o último. Esse foi o seu último? Foi meu último. Então vou dar meu último aqui agora. Tá bom. O último que eu trouxe, eu já sugeri, então vai ser até bem rápido. Eu já sugeri aqui no Artístico, que é o Questão de Tempo. Questão de Tempo, muito filme britânico, atuações incríveis. Uhum. A gente acho que falou faz poucos episódios que a gente citou ele, inclusive. Acho que faz 3, 4 episódios atrás que a gente citou ele. Esse é o motivo pelo qual eu entro em guarda-roupas e fecho os pulsos e os olhos. Nossa, eu já tentei hoje também, não vou mentir. Eu não vou mentir, assim que já... Vai que... Porra, vai que agora é a partir dos 20 e poucos, tá ligado? E aí toda vez que eu faço aniversário eu... Exato, fecho assim. Exato. Vai que... Ou seja, o 2 anos atrás, vai que é com 30. Eu ainda tô nessa. O Questão de Tempo é muito sobre ser feliz de novo. Acho que é muito monotemático. Os 3 filmes, pra mim, acho que me ensinaram a lidar e buscar pontos de felicidade na minha vida, no dia a dia normal. E o Questão de Tempo fala muito sobre isso. A gente já falou sobre eles têm um quê de viagem no tempo, mas não são super-heróis. É uma família normal, mas que tem esse gene que possibilita que eles possam reviver alguns momentos. E aí você tem que assistir, não vou dar spoiler, mas fala-se muito sobre aproveitar a vida. E quando eu assisti, eu acho que eu tava num momento bad e eu precisava lembrar sobre ser feliz todo dia, assim. E esse filme Ele jogou exatamente isso na minha cara e eu precisava ouvir aquilo naquele momento. E eu acho que minha vida, depois de ver o Questão de Tempo, é quase que sobre outra ótica. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não sabia sobre o que se tratava. Só vi lá um filme de comédia romântica e achei bonitinho e fui assistir, né? Quando eu vi a premissa, tipo assim, quando o pai dele finalmente explica, né? Pra mim eu falei assim, ih, porra, tô colocando Clique 2. Putz, cara. Vou ter que assistir Clique 2, foda. E aí foi passando o filme e totalmente não né? Não, pô. A proposta é parecida, mas não exatamente. E o jeito que foi usado foi muito bom. Tu chora em filme? Se foi emocionante o suficiente. Eu choro muito fácil, sabia? Eu não. Mas eu choro. Mas não é tão fácil assim, não. Eu sou chorão. Desde o meu casamento, eu acho que eu quebrei um pouco. Na época do meu casamento, comecei a chorar e desde lá eu nunca mais voltei a ser o mesmo, não. Boa. Depois do casamento, eu demorei uns 3 meses chorando. Mas assim, diariamente. Todo dia eu chorava. E era, tipo assim, qualquer coisa emocionante. Eu lembro que eu chorei vendo o filme do Leandro Hassum. Que ele tem uma irmã. Que ele tem uma irmã. Que a irmã vai visitar, acho, no Netflix. Ou é que ele é vizinho de alguém. Bicho, acho que ele é vizinho. Que ele é o vizinho do Paulinho Gogó.
Aí. Bicho, o filme não é. Você tem uma ceninha assim que tem um queima. Eu me acabava de chorar, Paulo. Me acabava. O meu casamento me quebrou, assim. Eu chorei muito e aí perdi o filtro. E aí qualquer coisa minimamente emocionante eu choro. Choro de felicidade, choro de alegria, choro de tristeza, de emoção, de qualquer coisa eu choro. É muito fácil pra mim chorar. Entendi. Eu não lembro qual foi o último filme, assim, o mídia no geral, que eu tenha chorado, mas é ok, é razoável, assim, sabe? Eu já chorei com mensagem de ouvinte que mandou pro número aleatório, tu acredita? Tu sabe, eu já falei. Porra. Eu já chorei, pô. Eu já chorei, tu é doida? Esquece. Abraços pra você. Não vou mencionar nomes, mas abraços. Eu me emociono muito fácil. Não tenho o que fazer, não. Não sou uma pedra, mas, assim, tamo junto nessa. Choro também. Paulo, eu terminei meus filmes, tá certo? Uhum. Você terminou os seus. Sim. Esse foi um no artístico, é isso? Basicamente, eu posso trazer um filme como no artístico, mas eu não vou elaborar nada sobre ele, porque eu acho que a grande surpresa é assistir o filme. Ele não tem como fazer uma sinopse adequada. Tá bom. Mas Shrek é 2. Pô, Shrek 2 é muito bom, né? Tá aí. O Paulo, que compra o box de DVD do Jack Chan, ele estaria, mano, Shrek 2 é a grande revolução no cinema. Tipo assim, pode... Todos esses diretores aí, ó, pode tudo, ó, sabe? Enfim. Eu vou recomendar aqui, Marco, o filme francês Senhor e Senhora Adelman. Nunca vi. Adelman. É muito bom. Eu não quero dar spoiler. É difícil de encontrar. Tem na Prime. Monsieur e Madame Adelman. Cara, eu acho que tem na Prime atualmente. No dia específico que eu tava procurando pra assistir com os meus amigos. Eu não encontrei. Eu claramente encontrei por outro jeito de streaming. Não vou entrar em detalhes. Encontrei em algum lugar. E a gente assistiu. Monsieur e Madame Adelman. É muito bom. Pronto. Fica aí a sugestão então, né, Paulo? Uhum. E terminou? Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.